Boa noite a todos. O tema para a reflexão dessa segunda-feira é a coletânea de preces, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos ensinam que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Entretanto, há pessoas que têm dificuldade de formular um pensamento coerente, principalmente em um momento de aflição, que é justamente quando as pessoas imaginam a necessidade de se ligarem ao Criador, quando de fato deveria ser a todos os instantes da nossa vida. E nesses momentos, então, parece que dá um branco, a pessoa não tem assim, não imagina uma forma de pedir. Tem até aqueles que dizem, na hora da aflição eu orei, orei, orei. Não é só na hora da aflição que a gente tem que orar, né? Os espíritos jamais prescrevem qualquer fórmula ou sinal. Aqueles que se apegam ao sinal da cruz, a um sinal qualquer, né? Palavras exóticas, etc., esses são símbolos que criaram para identificarem a si e se apegam ao mesmo por serem crianças espirituais. As crianças necessitam de estarem vendo alguma coisa, se apegando a alguma coisa, né? E, inclusive eu, quando era criança, meu pai me ensinou a repetir a frase: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com os poderes de Deus e do Espírito Santo. Nós éramos católicos e essa foi a oração que meu pai, a primeira oração que meu pai me ensinou a fazer. Jesus orou em pé, sentado, no monte, orou em um barco. Jesus orava das mais diversas formas, então o Espiritismo não preconiza uma fórmula para se ligar a Deus. Essa coletânea de prece, então, serve para orientar aqueles que têm dificuldade nas diversas situações da vida. Uma das situações mais difíceis de fazer uma prece é um velório. É um momento em que reúne as pessoas dos mais diversos credos e que estão contristados, né? Então, realmente não é uma situação fácil. Mas esta coletânea preconiza, então, o ensinamento de algumas preces para o nascimento, para as comemorações, para as reuniões espíritas, né? E outros tipos mais, são muitas formas. Mas não precisamos seguir exatamente essas preces. A doutrina propõe, mas não impõe. O Espiritismo reconhece como boas todas as preces e cultos quando ditos com o coração, com sentimento puro. Daí que em um velório, por exemplo, se a família já encomendou algum religioso que faça as exéquias, não há necessidade do espírita chegar lá e fazer do seu modo, né? Já está feito. Então, nós deveríamos, a princípio, respeitar o credo, a religião que o falecido frequentava, né? Mas a gente observa que às vezes chega um parente, um filho, um ente querido e quer impor naquele momento a oração, a forma de se dirigir a Deus da sua igreja. Não tem problema, nós espíritos aceitamos normalmente isso. Quem reprove as preces que não consta do seu credo religioso, desconhece a grandeza de Deus. Agora, a prece tem algumas condições, né? Isso é porque Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, diz: se eu não entender o que está sendo falado, eu me torno um bárbaro, quer dizer, eu não estou participando, né? Então ela deve ser inteligível. Quem está fazendo uma prece tem que usar palavras simples, né? Que as pessoas por perto compreendam, porque a pessoa às vezes é convidada para fazer uma prece e começa
a falar para si mesmo, que ninguém ouve o que ele está falando, né? Então os demais não estão participando. Mesmo na casa espírita acontece isso. Ao ser convidado para fazer a prece inicial, prece de encerramento, a pessoa vai lá na frente e começa a cochichar, né? É natural que os demais que têm compreensão fazem do seu jeito, mas deveria aquele que está dirigindo a prece permitir que todos participassem. E na condição da prece, então tem que ser inteligível, todos participem. Tem que ser clara, né? Tem que ser simples e concisa, é a qualidade da prece. Cada palavra que for dita deve despertar uma ideia, de modo que se não for assim, não passa de um ruído, né? Nas categorias da prece, nesta capítulo 28, nós vamos ver 5 condições. As preces gerais, as preces por nós mesmos, as preces pelos vivos, as preces pelos mortos e as preces pelos espíritos em aflição, obsidiados, né? E em cada prece, nesse capítulo, há um prefácio para chamar a atenção qual é o propósito da prece que está sendo dita. Agora, tem a prece dominical, que não é a prece para ser feita domingo, mas é a prece Dominus, prece do Senhor, que é o Pai Nosso, né? Quando o discípulo via que Jesus orava sempre, lá, Senhor, ensina-nos a orar. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 9. E Jesus, então, de bom grado, se dirige a eles dizendo, quando orar, não façais como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos, usam palavras, né, rebuscadas, falam difícil. Esses já receberam. Então Jesus ensina, quando for orar, entra no teu aposento, fecha a porta e conversa com teu pai e serás recompensado. Afinal, o pai já sabe o que você necessita. Agora nós, como pensamos materialmente, a gente achava que tinha que entrar no nosso quarto, na nossa casa, né? Fechar a porta. Na verdade, se fosse assim, nós não podemos fazer prece, então, quando estivermos em outro lugar, na rua, podemos. A exemplo de Jesus, que orou em vários lugares, né? O que significa fechar a porta? É esquecer os assuntos que estão sendo ditos, né? Se recolher. Isso é fechar a porta. Entra no teu aposento. Nosso aposento, o aposento do espírito, é o corpo físico. Então, entra no teu aposento, que é o corpo físico, né? Fecha a porta para as coisas mundanas, conversa com teu pai, que é Deus, e será recompensado. Fala da tua maneira, do jeito que você entende, de uma forma clara, concisa, objetivo. Porque as pessoas, via de regra, pedem uma coisa, pedem outra, pedem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Nós temos que ser objetivo. O que nós queremos, né? Afinal, Deus já sabe o que nós precisamos, como todo pai sabe o que o seu filho precisa. Então, para nós cristãos, o Pai Nosso é um símbolo que nos permite escolher fazer nossa prece em particular ou o Pai Nosso, que é universal, por ser a oração que Jesus ensinou aos cristãos, né? Então, quando nós estamos numa situação em que tem diversas igrejas, nós optamos quase sempre por fazer o Pai Nosso, porque é a prece que nos une, né? E ela é completa. Mas se quisermos, podemos fazer uma prece dita do coração, naquele momento, de acordo com o nosso entendimento, sem nos alongarmos muito, né? E porque lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, Jesus nos recomenda, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. E eu ficava imaginando, mas por que 2 ou 3? E se eu estiver sozinho? Sim, a prece sempre será ouvida. Mas recomenda 2 ou 3 para que nós nos unamos, para que nós nos amemos como Ele nos amou.
para que sejamos fraternos. É uma orientação para compartilharmos, né? E além do componente físico-material, porque juntos somos mais fortes. Nós somos doadores de ectoplasma, essa substância que promove a cura e que promove os ditos milagres, né? Só que nós temos um pouco, se juntarmos com 2 ou 3 ou mais, em nome de Jesus, que também não adianta estar juntos, né, com os pensamentos dispersos. Se estivermos em nome de Jesus, com certeza vamos promover o que chamam de milagre. A coletânea de prece nos oferece as preces gerais, né, que são as vibrações que nós fazemos na nossa casa espírita, no nosso evangelho no lar, onde fazemos prece por todos os que necessitam. Pela semana que inicia, por aqueles que estão enfermos, pelos que estão reencarnando, pela paz no mundo, né, para que haja harmonia. As preces por nós mesmos, via de regra, fazemos ao anjo da guarda, né? Ou pedindo a proteção em uma situação de aflição, quando vamos viajar, para que tenhamos a proteção dos mentores espirituais que guardam as estradas, né? Essas são as preces por nós mesmos. Prece pelos vivos. No começo das reuniões, fazemos uma prece pelos médios, pedimos pelos enfermos, pelos aflitos, pelos entes queridos. Mormente nesse momento de pandemia que o planeta atravessa e que está sendo uma escola para nós, né? Então pedimos também por todos que estão vivos e necessitados. As preces pelos mortos, consciente que estamos de que não estão mortos, estão vivos, e que, segundo os mentores espirituais, a prece pelos mortos é um bálsamo consolador, é um bálsamo de orvalho que permite a compreensão e o arrependimento. Toda vez que oramos por alguém que já desencarnou, nós permitimos que aquele mentores espirituais se aproximem deles. No momento em que eles queiram, serão acolhidos, né? Como André Luiz, depois de 9 anos sendo atropelado, né, pelos espíritos infelizes, consegue a bênção quando ele, que se dizia ateu, cai de joelho e fala, meu Deus, né? Nesse momento, então, a mãe se aproxima e os mentores buscam auxiliá-lo. E o quinto proposta da prece, nesta coletânea, é a prece pelos obsidiados, pelos espíritos endurecidos que ainda não compreenderam que todos estamos subordinados à lei de Deus, à lei do amor, e que nosso destino é sermos anjos um dia. Quando será? Depende de cada um de nós adiantarmos, né? Enfim, na coletânea de prece encontramos orientação para as mais diversas situações. Na casa espírita buscamos padronizar essas situações, né, e os procedimentos, porque temos um tempo a cumprir e devemos adequar ao tempo os nossos pedidos, as nossas orientações que recebemos. Então, seguimos na casa espírita a orientação através de um curso que fizemos chamado Rode-se, orientação para reunião e orientação aos centros espíritas. Há um dirigente que deve assumir as tarefas até o encerramento. É aquele mais experiente que deve chegar lá na frente, cumprimentar as pessoas, dar as boas-vindas, né? Esse dirigente, então, vai anunciar cada tarefa que será feita. E anuncia, após os cumprimentos, anuncia a preparação do ambiente, que é uma leitura de no máximo 8 minutos, que deve ser feita e pode ter uma explicação daquele que está lendo. Também pode ser uma preparação do ambiente feita por um coral, ou uma canção, né,
porque serve para aglutinar as mentes. As pessoas vêm dos diversos setores, atividades da vida diária e vão, então, harmonizar sua mente para receber a prece inicial. A prece inicial serve para pedir o amparo e proteção ao expositor da noite, ao nosso entendimento do que vai ser dito, que possamos compreender, né? E daí temos então anunciado o expositor da noite, que deve, antes da exposição, se inteirar de quanto tempo dispõe, porque já aprendemos que tudo aquilo que passa do tempo chama-se enclausuramento, né? O expositor percebe quando está está chegando o momento de parar, né? Depois da exposição, aquele que está dirigindo vem, dá os avisos, os lembretes, informa quais são os dias de atividades da casa espírita e convoca então aquele que vai fazer as vibrações e prece. As vibrações são preces gerais, que servem para os nossos diversos pedidos, né? E ele faz então a prece de agradecimento. Na prece de agradecimento, aquele que vai fazer as vibrações e a prece, faz as vibrações e a prece. Não fica recapitulando o que o expositor falou. Em algumas casas espíritas ganhou cidadania essa coisa a prece, o que vai fazer a prece de encerramento fica falando e não faz a prece, né? Então, faz a prece. Este é o momento de agradecer. Na prece final é o momento de agradecer. Agradecemos pelo que já aconteceu, né? E não lá no começo, que a pessoa vai pedir o auxílio e fica agradecendo. Então, aí está um resumo do que é necessário fazer quando estamos sós, no Evangelho no Lar ou na casa espírita, né? É importante destacar o papel daquele que está dirigindo a reunião. É importante dizer que tem que ser uma pessoa mais experiente da casa, que tenha conhecimento das atividades, né? Já houve caso, em algumas situações, que foi convidado alguém para fazer essa direção, não tinha experiência nenhuma, começou a trocar os pés pelas mãos, né? E começou a querer aparecer mais do que devia. Então, a recomendação coloque alguém experiente, alguém que já está na casa há muito tempo, que conhece a causa espírita, sobretudo, né? E que vai cumprir o seu papel buscando anonimato, sem querer se destacar. Esta é a proposta dessa noite e esta é a proposta da coletânea de prece, que é um capítulo bastante longo, deve ser apreciado por aqueles que são espíritas, porque cada prefácio nos informa a finalidade das preces que aqui contém. Damos graças a Deus pela oportunidade do aprendizado, por mais esta exposição do Evangelho, e rogamos aos mentores espirituais que nos permita estarmos juntos em outras oportunidades. Que assim seja.